Oi, terceiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos engenhos, tá bom? Há uma semana atrás, mais ou menos, vocês fizeram algumas atividades relacionadas às grandes plantações, à cana-de-açúcar. Então, hoje a gente vai falar dos engenhos, ok? Então, vamos lá. As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas ao Brasil em 1533 pelo colonizador português Martim Afonso de Souza, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês. A produção desse tipo de gênero agrícola, ou seja, da cana-de-açúcar, aconteceu por conta do conhecimento anterior de técnicas de plantio e preparo que permitiriam o desenvolvimento desse tipo de atividade, né, na América Portuguesa. Lembrando que a gente está falando aí do período colonial. A fabricação do açúcar não dependia somente do plantio da cana em terras férteis, né, como está explicando lá no livro que vocês devem ter feito a leitura sobre o solo mais favorável para o plantio de cana-de-açúcar no Nordeste. Então não era somente isso, tá? Para que o caule da cana fosse transformado no açúcar a ser consumido nas diferentes partes da Europa, era necessário que várias instalações fossem construídas, que é aí que a gente vai começar a falar dos engenhos, tá? De como foi a formação desses engenhos, ok? Porque o intuito deles era a produção da cana-de-açúcar para poder exportar para fora do país, para fora do Brasil, ok? Então vamos lá. Então agora a gente vai falar dos engenhos, né? Do que era composto o engenho? Então ele tinha o canavial, que era o quê? Era onde o açúcar era cultivado, depois ele era colhido para depois ser feito todo o processo para que vire o açúcar que a gente conhece. A moenda, que era o quê? Era uma espécie de triturador composto por rolos. Servia para esmagar a cana-de-açúcar para se obter o caldo da cana, que é esse o processo aí que está mostrando nessa foto. No caso, os escravos fazendo esse trabalho de moer a cana, né, de triturar a cana. Esse trabalho também podia ser feito por animais. Animais também poderiam estar empurrando, né, para poder fazer esse trabalho de triturar a cana. Tinha também a casa das caldeiras, que era o quê? Era o aquecimento do produto em tachos de cobre. Não sei se vocês conseguem identificar bem aí, mas aí são como se fossem umas panelas grandes, vamos dizer assim, feito de cobre, que é onde era colocado esse caldo que era extraído da cana para deixar bem aquecido. Tinha a casa das fornalhas, que era uma espécie de cozinha, onde abrigava grandes fornos, que aqueciam o produto também, só que já transformavam em melaço de cana. Mais para frente vai ter um capítulo do livro que a gente vai falar dos tipos de açúcar. É bem interessante. E um dos tipos de açúcar é o melaço, tá? Que era essa primeira fase aí do açúcar depois que ele era aquecido nessas fornalhas. E a casa de purgar, é esse nome mesmo, purgar, que era o local onde era refinado o açúcar e finalizado o processo, onde eles eram colocados, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas um vídeo que eu passei para vocês, que ele é colocado em grandes cones, como se fossem os recipientes em formato de cone mesmo, que aí eles deixam por algum tempo, lá por algumas horas, até que consiga se retirar o açúcar já refinado, né? Só que a coloração é a coloração do açúcar mascavo. Não sei se vocês conhecem o açúcar mascavo, mas ele tem uma coloração mais marronzinha, né? Se vocês não conhecem, depois vocês vão conhecer nesse capítulo que eu tô falando.
E se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vende no supermercado. Dá para conhecer, dá para vocês verem a diferença desse açúcar com o açúcar refinado, que é o que normalmente a gente tem em casa, que é aquele branquinho, tá bom? Então, essa é a composição de um engenho naquela época, tá? Na época colonial. E como era o funcionamento dos engenhos coloniais? As canas eram cultivadas em grandes extensões de terras, que eram chamadas de latifúndios. Depois, essas canas eram colhidas e levadas para a moenda, lá a moenda que a gente viu. Após esse processo, o produto era levado para as caldeiras e depois para a fornalha. O melaço da cana era refinado na casa de purgar. Lembra que eu falei do melaço? Que é um tipo de açúcar, né? Que é a primeira fase do açúcar, vamos dizer assim. Ele era refinado na casa de purgar. E por fim o produto era ensacado para ser transportado. Parte desse produto, e sobretudo o açúcar mascavo, que eu falei para vocês, que é aquele marronzinho, não passava por esse processo de refinamento. Ele era destinado ao comércio interno. No entanto, a maior parte da produção era enviada para abastecer o mercado consumidor europeu. Então, o açúcar mascavo, ele era usado internamente, ou seja, aqui no Brasil. O outro açúcar que era transformado, que era o mais refinadinho, né, que é o que a gente mais conhece, já era exportado para países da Europa, tá bom? Que era o grande intuito deles ganharem dinheiro dessa maneira, tá? O trabalho dos escravos nos engenhos. Para trabalhar nas plantações e nos engenhos, os portugueses escravizaram populações africanas. Então, aí eu coloquei alguns exemplos dos trabalhos que eles faziam no engenho. Os escravos, eles representavam a principal mão de obra do trabalho nos engenhos açucareiros, cerca de 80%, e eles não recebiam salários. Além de trabalhar em longas jornadas, eles viviam em péssimas condições, vestiam trapos, eram açoitados pelos capatazes. O que é isso? Eles apanhavam muito, né? Eles apanhavam, levavam chicotadas, né? Eram amordaçados, usavam correntes nos pés, né? Eram muito judiados e eles ainda tinham que comer restos de comida. Eles trabalhavam tanto na produção da cana como nas casas senhoriais, ou seja, nas casas dos senhores de engenho e de suas famílias. O que eles faziam? Faziam o trabalho de cozinheiros, faxineiros e as mulheres de amas de leite, que eram mulheres que amamentavam os próprios filhos dos senhores de engenho, tá? Alguns trabalhadores que eram livres recebiam salários. Trabalhavam nos engenhos, por exemplo, como feitores, que eram homens que trabalhavam diretamente para os senhores de engenho, os capatazes, trabalhavam como ferreiros, carpinteiros, mestres do açúcar e também lavradores da terra, tá bom? Os africanos escravizados lutaram e resistiram à escravidão. Muitas pessoas têm uma imagem de que os escravos africanos aceitavam a escravização de maneira passiva. Como assim? Como se eles estivessem conformados com a situação que eles estavam. Mas os historiadores nos contam que a história foi bem diferente. E os escravos organizaram-se de diferentes maneiras para colocar limites à violência que eram submetidos no seu cotidiano. Entre as diferentes formas de resistência dos escravos, podem ser mencionadas as fugas coletivas ou individuais, como tem aí no exemplo, né? Um escravo ali fugindo sozinho, ali tem um grupo,
fugindo, né? E também as revoltas contra os feitores e os seus senhores, que até poderia ou não acabar em um assassinato, né? Eles poderiam até matar essas pessoas de tanta raiva que eles sentiam por serem maltratados, como tá aí o exemplo também de cima. Então, a recusa em trabalhar, a execução do trabalho de maneira inadequada, criação de quilombos e mocambos foram algumas maneiras que os escravos tentavam organizar para que pudessem fugir dessas situações aí de escravização. Eles tentavam a todo custo, né, resistir à escravidão. E os que eram recapturados acabavam sofrendo grandes castigos e poderiam chegar até a morte, dependendo da maneira como eles eram recapturados, né? Se resistissem, poderiam até ser mortos pelos capatazes dos senhores de engenho, tá bom? A formação de quilombos e mocambos. O que eram quilombos e mocambos? Locais de abrigo de escravos fugidos de engenhos e de fazendas. Essas duas palavras têm origem em idiomas africanos. Mocambo significa esconderijo, enquanto que quilombo era utilizado para se referir a um acampamento militarizado. Ou seja, eles poderiam ficar nesse acampamento, só que eles tinham regras a serem cumpridas. Essa estrutura surgiu no Brasil em meados do século XVI e se popularizou depois do Quilombo dos Palmares, que vocês também já leram a respeito. Nós já falamos sobre ele também. O primeiro quilombo registrado, segundo historiadores, surgiu em 1575 na Bahia. Na visão dos portugueses e colonos, os quilombos eram basicamente agrupamentos que reuniam escravos fugidos. Era esse o conhecimento que eles tinham. Os quilombos, eles mantinham relações comerciais importantes com outros quilombos e também com pessoas livres. Existiam quilombos que sobreviviam do que eles cultivavam, lá no local onde eles estavam, né? No terreno onde eles ficavam alojados. E do que eles retiravam das matas. Enquanto que outros optavam por sobreviver de assaltos e ataques contra populações livres em estradas ou até realizando ataques contra engenhos mesmo. Os quilombos desenvolviam-se em locais isolados e de difícil acesso, justamente para dificultar que eles fossem recapturados. E grande parte dos membros do quilombo eram sempre escravos fugidos de uma mesma região ou de um mesmo senhor de engenho. Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo da história da resistência à escravidão no Brasil e chegou a contar com 20 mil habitantes. Foi construído na região do atual estado de Alagoas e teve um grande líder. Esse aí, que com certeza vocês já sabem de quem eu estou falando, do Zumbi, que vocês inclusive fizeram pesquisa a respeito dele aí há uns dias atrás. E recebi pesquisas muito boas que vocês fizeram, fiquei muito feliz, tá bom? O Quilombo dos Palmares foi atacado ao longo de todo o século XVII e resistiu até 1694, quando finalmente foi destruído pelos portugueses. O seu líder, né, o Zumbi, foi morto em uma armadilha em 1695. Zumbi é considerado atualmente um grande nome da resistência dos escravos na história do nosso país, ok? E para a próxima aula, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Não vou pedir nada. Bom final de semana. Dessa vez eu vou deixar vocês sem lição de casa, porque nós já fizemos as atividades referentes aos engenhos, às plantações de cana-de-açúcar, vocês fizeram uma pesquisa sobre o Zumbi.
Então, eu vou desejar para vocês dessa vez um bom final de semana e sem lição de casa. Olha que legal. Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau!